super dica de Excel. Essa dica ela é extremamente importante. Provavelmente você já se deparou com uma situação idêntica a essa, mas não soube resolver. Então vamos lá, só para a gente, digamos assim, entender a situação e o que a gente pode fazer para resolver o problema. Nossa situação é a seguinte: eu tenho uma base de dados, certo? Nessa base de dados eu tenho, digamos assim, muitas informações e eu quero chegar em um determinado resultado, encontrar um determinado resultado, e para eu chegar nesse determinado resultado, eu preciso ler, procurar esses critérios lá na minha base de dados. Então, olha só, eu quero descobrir se está em promoção ou não. O que está em promoção? Eu preciso saber se está em promoção ou não, se o tecido algodão, a peça saia na estação verão, está em promoção ou não. Então, seria uma espécie de filtragem, né? Se a gente for olhar ao grosso modo, eu teria que filtrar o tecido desejado, a peça desejada, a estação desejada, e aqui ele iria me mostrar se está em promoção ou não. Porém, se eu tenho muitas situações para realizar a pesquisa, a procura, não é viável ficar filtrando, isso vai te dar muito trabalho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma espécie de PROC-V avançado. É uma procura avançada. E nós vamos usar o PROC-V? Não, nós não vamos usar o PROC-V. Por quê? Porque o PROC-V não vai atender essa necessidade. O que nós vamos fazer então? Nós vamos utilizar a função índice e a função CORRESP de forma matricial. Vamos então entender como é que funciona? Olha só, você já viu que eu quero realizar uma busca com base nesses critérios aqui, tá? Deixa eu só exemplificar o PROC-V aqui do lado para a gente assimilar exatamente o que eu quero dizer. Então tá aqui, ó, PROC-V, valor procurado. Esse valor procurado aqui eu chamo de critério, certo? Dá no mesmo, valor procurado ou critério. Então, com base em um critério, eu vou retornar um determinado valor, eu vou chegar em um determinado resultado, certo? Então, no PROC-V, com base em um determinado valor, eu consigo chegar em um determinado resultado, certo? O PROC-V, ele pede um valor procurado. Tá aqui, ó, um valor procurado. Sendo assim, ele não atende a minha necessidade porque eu tenho 3 valores procurados para chegar em um determinado resultado. Ou seja, eu tenho 3 critérios, tecido, peça e estação, para descobrir se está ou não em promoção, certo? Então, já vimos que o PROC-V não serve. O que eu poderia usar? A função índice junto com a função CORRESP de forma matricial. Então, vamos lá? Vou começar digitando aqui a função índice, certo? A função índice, ela pede a matriz, ó. Tá vendo aqui, ó, de azulzinho, a matriz? O que é a matriz? É simples. O que eu quero trazer para cá? A promoção, certo? Quero saber se está em promoção ou não. Então, a minha matriz vai ser o quê? Vou lá na minha base de dados, aqui nessa minha tabela, tá vendo a coluna promoção? Essa é a matriz, certo? Porque eu quero trazer para o resultado se está em promoção ou não. Então, eu posso clicar aqui na coluna D por inteiro, né? Selecionando a coluna D por completa, ou clicar aqui na D1, Ctrl Shift, seta para baixo para selecionar todo o intervalo. Fica ao seu critério. Eu vou selecionar a coluna inteira, porque é mais rápido, é mais prático. Então, digitei aqui a função índice, certo? Ponto e vírgula. Agora ele pede esse argumento aqui, ó, número, linha. Quando ele pedir esse argumento, eu vou eliminar esse argumento que ele está pedindo. Como que eu elimino? Vou jogar a função CORRESP, certo? Se você estiver utilizando versões novas do Office, né, que seria a última versão do Office 365, você vai ter essa função aqui, ó, CORRESP-X. Nessa situação aqui, tanto faz a CORRESP quanto a CORRESP-X, vai chegar no mesmo resultado. Se você está utilizando versões anteriores ao Office 365, você só vai ter a função CORRESP, pode usar ela mesmo, não vai fazer diferença, tanto é que eu vou utilizar ela aqui para a gente conseguir exemplificar, e o resultado vai ser o mesmo, certo? Então, função CORRESP, o que está pedindo? Valor procurado. Igual o PROC-V. O PROC-V também não pede o valor procurado? Pois é. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou voltar aqui, ó, na minha planilha procura avançada. E eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que criar esse valor procurado. Por quê? Porque se eu simplesmente selecionar aqui, ó, o algodão e os demais valores aqui, eu não vou conseguir inserir, eu não vou conseguir utilizar. Então, eu preciso criar
com base nesses 3 critérios, nessas 3 informações, um valor procurado. Como que eu faço isso? Eu vou concatenar essas 3 informações, tecido, peça e estação. Eu vou concatenar, juntar as 3 informações, e essas 3 informações juntas ou seja, resultará no meu valor procurado. Como que eu faço isso? Simples. Vou selecionar aqui, ó, algodão, e vou utilizar o E comercial ou E musical, tanto faz, ó. Vocês podem até acompanhar aqui na barra de fórmula, certo? Tem esse E comercial, esse E musical. Esse E, ele permite juntar 2 informações, tornando uma informação só. Então, eu vou pegar o algodão, E, saia, E, estação, né, que é verão, certo? Então, concatenei algodão, saia e verão, ou seja, tecido, peça e estação, todas juntas se tornaram, né, montaram o meu valor procurado aqui, ó, na minha função CORRESP. Ponto e vírgula, agora ele pede a matriz procurada. A lógica da matriz procurada, ela é a mesma do valor procurado, a mesma. A diferença é que ao invés de concatenar o critério, eu vou concatenar o intervalo. Como assim? Olha só, vou vir aqui na minha base de dados e vou fazer o seguinte. Ele está pedindo a minha matriz procurada. Minha matriz procurada vai ser o intervalo tecido, E, ou seja, E musical, E comercial, o E que vai concatenar com a coluna ou intervalo, tanto faz, peça e estação. Então, percebam o seguinte, deixa eu aumentar aqui a minha barra de fórmulas, certo? Para a gente ter uma visão melhor. Certo? Então, o que eu fiz aqui, ó? Na minha matriz procurada, ó, selecionei matriz procurada, ele já, né, cliquei em matriz procurada, ele já selecionou todo o intervalo, né, todos os argumentos que compõem a minha matriz. Então tá aqui, ó, base de dados, certo? Que é a planilha que eu estou fazendo a procura. Aí eu peguei a coluna A inteira, tá aqui, ó, que é as informações do tecido, E comercial, base de dados de novo, né, porque eu estou na mesma planilha, coluna B inteira, E comercial, base de dados, coluna C inteira. Então, no curto e grosso é intervalo, tecido, E, intervalo, peça e intervalo, estação. Então, eu concatenei esses 3 intervalos e, ou seja, criei a minha matriz. Compus a minha matriz juntando esses 3 intervalos. Ponto e vírgula zero, igual para o que vê, quando a gente está fazendo uma procura de correspondência exata. Vou fechar 2 parênteses, por quê? Porque são 2 funções, a função índice e a função CORRESP. Aqui tem um detalhe muito importante. Esta função, essa fórmula que nós criamos, né, juntando 2 funções, ela é matricial. O que isso significa? Significa que eu preciso indicar para o Excel que é matricial. Se você está utilizando versões novas do Excel, ou seja, o Office 365, você não precisa indicar para o Excel, ele já vai reconhecer que essa função é matricial e vai conseguir fazer a busca normalmente. Versões anteriores ao Office 365, eu estou usando o Office 2019, o Office 2013, o Office 2010, enfim, você precisa informar para o Excel que essa função é matricial, senão vai dar erro na sua fórmula, certo? E como que você informa para o Excel que essa função é matricial? Da seguinte forma, eu vou abrir o meu teclado virtual aqui para mostrar exatamente as teclas que a gente vai apertar para indicar que essa função aqui, que essa fórmula é matricial. Você vai apertar a tecla Ctrl, a tecla Shift, deixa eu tirar o Caps Lock aqui, ó, pronto. A tecla Ctrl, ó, tá vendo? A tecla Ctrl está segurando, está pressionada, a tecla Shift, e aí vocês vão apertar a tecla Enter. Só que isso você tem que estar com o seu cursor, tá vendo? O meu cursor está dentro da minha barra de fórmula. Então aqui na minha barra de fórmula eu vou apertar Ctrl Shift, segurei as 2 teclas juntas. E aí eu vou apertar Enter. Quando eu apertar Enter, olha só o que vai acontecer, ó. Certo? Deixa ele terminar de processar. Ele até demorou um pouquinho para processar essa informação. Por quê? Porque as funções matriciais, elas são, como elas trabalham com muita informação, elas acabam processando muita coisa e demoram um pouquinho para retornar o resultado. Mas vamos lá, só para a gente entender o que aconteceu aqui. Antes do sinal de igual, iniciou-se aqui, né, aquela chaves, igual toda a minha fórmula, e
os dois parênteses para finalizar a fórmula e finalizei também com chaves. Então eu abri chaves e fechei chaves na minha fórmula. Isso indicou para o Excel, de maneira bem simples, mesmo para a gente entender, que essa função é matricial, certo? Então, quando vocês pegar, assim, se vocês se depararem com uma fórmula dessa maneira aqui, chaves abrindo toda a fórmula e chaves fechando toda a fórmula, é porque essa fórmula é matricial, certo? E olha só, eu cheguei aqui no resultado, certo? Se eu arrastar, olha, prestem bem atenção, eu vou arrastar todas essas informações aqui, ó, arrastei. A função matricial, ela faz a busca avançada, ela nos proporciona realizar essa busca, mas perceba que ela até demora um pouquinho para chegar no resultado. Por quê? Porque é uma busca avançada. Agora vamos exemplificar mais uma vez, só para a gente assimilar melhor. E agora nós vamos ter 4 critérios, certo? Que vai ser o tecido, a peça, a estação e se está em promoção ou não. E aí eu vou chegar no percentual do desconto. Vamos lá então, como que a gente começa a fazer a nossa função índice correto matricial? Igual índice, ela está pedindo a minha matriz. O que é a matriz? Para a gente entender de forma simples. O que eu quero trazer para cá? O percentual do desconto. Então, onde está o percentual do desconto? Está lá na minha base de dados, certo? E está aqui nesse intervalo. Posso selecionar a coluna E inteira ou selecionar o intervalo da E1 até a E238, 240, onde termina aqui as minhas informações. Eu vou clicar na coluna E por inteiro, que é mais prático. Ponto e vírgula. O que ele está pedindo agora? Número da linha. Quando pede o número da linha, o que eu faço? Mato esse argumento com a função corresp. Beleza? Valor procurado. O que é o valor procurado mesmo? Lembre-se, é igual para o que vê. Então, eu volto aqui na minha planilha procura avançada e vou criar o meu valor procurado. Como que eu crio o meu valor procurado? Concatenando estas 4 informações. Agora são 4, antes eram 3. Então, eu vou pegar aqui, ó, algodão, e-comercial peça, e-comercial estação, né? No caso, tecido, peça, estação, que seria algodão, saia, verão, e-comercial, né? O último, se está em promoção ou não. Beleza? Então, olha só, todo esse intervalo aqui, do meu valor procurado, ó, clicar aqui no meu valor procurado, só para vocês verem, todo esse intervalo, né, todos esses argumentos, eu criei o meu valor procurado. Então, tudo isso daqui que está selecionado está apenas criando o meu valor procurado que está aqui, ó, na minha função corresp. Beleza? Então, eu vou dar um ponto e vírgula. Vou fazer o seguinte, vou apertar Alt Enter só para descer aqui para a linha de baixo da minha barra de fórmula, se isso vai facilitar a visão. Por quê? O meu valor procurado eu já criei, terminei. Beleza? Agora ele está pedindo a matriz procurada. A matriz procurada eu vou digitar ela aqui na linha de baixo, porque não ia caber para a gente ter uma visualização melhor da fórmula, já que ela é um pouco extensa, já que ela trabalha com raciocínio, digamos assim, um pouco mais complexo, um pouco mais detalhado. Vamos digitar então, criar a nossa matriz procurada, seguindo a mesma lógica do valor procurado, só que ao invés de selecionar as células para criar o valor, eu vou selecionar os intervalos para criar a matriz. Então vamos lá, matriz procurada. Venho aqui, ó, no caso volto, né, na minha base de dados, planilha base de dados. E o que é a minha matriz procurada? Se no valor procurado eu peguei a linha que consta o tecido, concatenei com a peça, concatenei com a estação, concatenei com a promoção, eu vou seguir a mesma lógica, só que em vez de selecionar a célula, eu vou selecionar o intervalo por completo. Então como é que fica? Fica assim, ó, coluna A. Opa, deixa eu apertar aqui, ó, descer toda, Alt, Enter, pronto. Então tá aqui, ó, base de dados, coluna A, e comercial, coluna B, e comercial, coluna C, e comercial, coluna D, que é tecido, peça, estação e promoção. A mesma lógica que nós seguimos para criar o valor procurado, só que agora selecionando o intervalo por completo. Ponto e vírgula 0, porque a correspondência é exata, fecho 2 parênteses, ok? Eu não vou apertar Ctrl Shift Enter, por quê? Porque como eu estou usando a última versão, eu estou usando o Office 365, se eu apertar Enter simplesmente, ele já vai entender que é a função matricial e já vai retornar o valor corretamente. Então olha só, vou simplesmente apertar Enter.
Ele vai processar e retornar o valor. Deixa eu só deixar no formato de porcentagem aqui. Beleza? Ok? Então, eu deixei esses dois exemplos aqui. Um é se você estiver utilizando versões anteriores ao Office 365, você precisa apertar Ctrl Shift Enter dentro da sua barra de fórmula para indicar para o Excel que aquela fórmula é matricial, sendo que a sua fórmula ela vai iniciar com chaves e finalizar com chaves. Se você tem a última versão, não precisa fazer isso. Essa última versão, digamos assim, ela já tem uma inteligência para entender que essa função é matricial e ela chega no resultado. Beleza? Então, eu vou simplesmente arrastar aqui, ó, para ele fazer a procura para os demais critérios, para os demais valores. Percebam que ele demora um pouquinho, porque a função ela é complexa, ela analisa vários dados, mas ela acaba retornando o resultado da forma correta. Então, quando você se deparar com uma situação onde você precisa realizar uma busca com base em vários critérios, né, ou vários valores, tanto faz, a melhor alternativa é essa, utilizar a função índice corresp de forma matricial.